Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do povo de São João Nepomuceno e sob a proteção de Deus, declaro aberto a primeira audiência pública da sessão legislativa de 2024. Atendendo à solicitação do senhor Flávio Rossi Vitória, a Câmara Municipal de São João Nepomuceno dá início aos trabalhos desta audiência pública, que tem como tema reurbanização do Morro do Hospital. Dando início ao debate, convidamos o primeiro debatedor, o arquiteto e urbanista, senhor Flávio Rossi Vitória, que terá 20 minutos para expor sua exposição. Boa noite a todos. Eu estou aqui, né, em nome do coletivo Resistência, para falar sobre essa questão, né, o asfaltamento, principalmente do Morro do Hospital. E outro assunto que eu queria abordar junto, né, que é intimamente ligado, é a questão do plano diretor da cidade. Antes eu queria falar de um plano, né, que foi construído, né, no período da administração da doutora Edmeia e foi aprovado aqui pela Câmara em 2008. Quer dizer, esses planos eles são feitos para serem aplicados num período de 10 anos, quer dizer, em 2018, ele deveria ter sido revisado e aprovado de novo aqui na Câmara para ser utilizado sucessivamente, né? Isso não aconteceu, né? O COPLAN, que seria o Conselho do Plano Diretor, né, que teria estar atrelado a ele, provavelmente também não aconteceu. Então, assim, não existe nenhum órgão, nada, né, para realmente direcionar, né, como essa cidade deve crescer e mudar, né? E aí, pensando nisso, né, para mim, praticamente não existe um plano diretor ainda. Eu recebi informação agora, fiquei super feliz, o Michel me passou, que está fechar agora, né, um convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora para levar isso à frente. Essa revisão, para ele ser colocado para a sociedade, vai ter discussões e tal, para ele voltar para aprovação aqui nessa casa. Maravilha, boa notícia. Mas eu resolvi escrever um texto e falar, né, eu estou meio nervoso para não esquecer de alguma coisa, para falar sobre a minha relação como arquiteto, com a cidade, né, e a questão do plano diretor, e, no final, a questão do asfaltamento do Morro do Hospital, refletindo sobre a cidade. Essa audiência pública, na verdade, tem por principal finalidade uma reflexão sobre nossa cidade, que deve ser feita com muita tranquilidade e sensibilidade. Afinal, ela nos abriga, é onde crescemos e criamos nossos laços emocionais e profissionais. Resolvi escrever esse texto introdutório para não correr o risco de ser emocional demais e me perder em meu raciocínio. Tenho 64 anos, sou arquiteto, ilustrador e artista plástico. Atuo aqui como arquiteto há 41 anos. Projetei e construí muitas residências, escolas, creches, praças, interferi e reformei muitos prédios públicos. Recentemente, restaurei e adaptei a estação ferroviária de São João Nepomuceno para funcionar como um versátil centro cultural. Infelizmente, ainda não é utilizado em todo o seu potencial. Portanto, posso afirmar que conheço razoavelmente bem nossa cidade, sua história e seu processo de transformação neste período. A cidade de minha infância e adolescência possuía um conjunto muito agradável e harmonioso. Seu cotidiano era tranquilo e poético. Havia um rico casario, fábricas de fachadas elegantes, um cinema de rua, que felizmente foi adquirido pela prefeitura e pode ser transformado em um espaço muito mais ativo do que é hoje. Trens que atravessavam a cidade. Imagine a felicidade de uma criança de 8 anos quando passava uma fantástica Maria Fumaça que ficava sempre estacionada na oficina da Leopoldina em Bicas. Havia festas memoráveis, um carnaval que era considerado o melhor da Zona da Mata. Enfim, era uma encantadora pequena cidade do interior mineiro. Mas a cidade cresceu, tornou-se um centro comercial regional, que trouxe vantagens, uma riqueza que não foi democraticamente distribuída, como em todo o país. E também houve novas pressões econômicas e sociais, um indesejável adensamento urbano e muita especulação imobiliária. Sem um planejamento urbano, sem um plano diretor para nortear esse crescimento,
a cidade ficou cada vez mais subjugada às decisões e interesses de grupos políticos e econômicos hegemônicos. A consequência disso foi uma gradativa degradação da paisagem urbana, mesmo ela portando mais equipamentos do que antes. Os casarões que contam nossa história foram sumindo e deram lugar a prédios de arquitetura duvidosa e cada vez maiores. Os terrenos são completamente ocupados por essas construções, perigosamente as áreas de absorção das águas. Há um código de obras municipal, mas que não é ferramenta do planejamento, portanto, ineficaz para tal finalidade. Para que esses equívocos não continuem acontecendo e consigamos ter uma cidade que progrida e, ao mesmo tempo, seja harmônica e boa de se viver, precisamos urgentemente aprovar um plano diretor. É um processo a ser trazido para a sociedade, um curso a ser seguido, de elaboração e depois de sua implementação. Aprovar é apenas uma função ou etapa no meio do processo. Mas o que é um plano diretor? O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano é o conjunto de normas legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e constante do município, sob o aspecto físico, social, cultural, econômico e administrativo desejado por toda a sociedade. Precisamos elaborar nosso plano diretor identificado com nossas particulares questões e com o diagnóstico técnico, profissional e multidisciplinar com a participação de toda a sociedade. O plano diretor é elaborado pelo Poder Executivo, coordenado por um urbanista contratado. Em seguida, o plano é aprovado pela Câmara Municipal para entrar em vigor e será válido por 10 anos. Após este período, deve ser avaliado se as metas foram alcançadas e um novo diagnóstico deve ser elaborado para a atualização do plano, para mais um período de 10 anos e assim sucessivamente. O plano diretor definirá leis de zoneamento e de formas de uso e ocupação do solo. Enumero aqui algumas evidências dessa falta de regulamentação, isso ao longo de décadas, né? Escola e um projeto de loteamento aprovado no Distrito Industrial. Isso aí é uma incoerência. O principal curso de água vem sendo ocupado por granjeamentos totalmente fora da regulamentação do Código de Obras. O espaço da via férrea foi todo ele empossado por particulares e pelo próprio poder público, quando poderia ter sido construído ali um parque linear, como tem, por exemplo, em Piquiri. Há poucas áreas em torno da cidade que poderiam servir para a sua implantação urbana ordenada e planejada, para o estabelecimento de uma nova centralidade. Não, repito. As poucas áreas em torno da cidade que poderiam servir para a sua expansão urbana, ordenada e planejada, para o estabelecimento de uma nova centralidade, vão sendo ocupadas por pulsos individuais de loteamentos, carreados por empreendedores imobiliários, com o poder público totalmente inerte nessa dinâmica. A questão do asfaltamento é um bom exemplo sobre decisões de planejamento urbano. É uma boa solução? Vai depender do local, do tipo de via, enfim, pode ser a melhor solução ou não. Numa via expressa, numa via com declividade acentuada, numa via que precisa de impermeabilização, o asfalto poderá ser um pavimento bem indicado. Mas o asfalto polui, aumenta drasticamente a temperatura. A médio e longo prazo, sai mais caro. Impermeabiliza o solo, causando enchentes. Portanto, se puder não utilizá-lo, pode ser a melhor decisão. As vias do morro do Hospital Municipal mostram bem essa situação. Há lugares ali com queixas de dificuldade de locomoção de viaturas e ambulâncias, nas entradas do pronto-socorro e no próprio hospital e nas curvas próximas. Ali é pertinente usar bloco de cimento intertravado ou algum outro bom calçamento, que pode até ser o asfalto, o que corresponde a 1/3, mais ou menos, de toda a área a ser reurbanizada. Nos 2/3 restantes, não há problema de rolagem. O piso original de pedra pode ser mantido, reassentado com a via previamente nivelada.
Fui informado de que novas galerias pluviais serão construídas no local, o que me demandaria, em momento seguinte, o corte, já realizado, das árvores ali existentes. Não vejo restrições para o traçado das vias projetado pela Prefeitura, né, que esse traçado seja implantado. Serão construídas canteiros laterais à direita, na subida do lado do Clube Trombeteiros, e à esquerda na subida do lado do Clube Democráticos, com rampas nas entradas das garagens das casas. Novas árvores serão plantadas nesses canteiros. Assim, chegaremos a uma melhor solução do problema e não alteraremos muito o aspecto original do local. Continuaremos reconhecendo aquelas ruas onde nossos avós já circulavam. Essa é a minha maneira de ver a cidade, com um bom plano, solucionar as demandas para o nosso conforto e pensar nos que virão depois de nós. Preservar a história da cidade, sua memória, sua alma, seu aspecto bucólico que tanto nos faz bem. Existe um termo em urbanismo que eu gosto muito, gentileza urbana. É o espírito de todos cuidarem bem, tanto a administração pública quanto todos os cidadãos dos lugares onde vivemos. Obrigado.